Eu quero. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha enfrentar. E eu venho a pedir, ó Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Ok. Gente, agora eu passo a bola para a tia Sossó. Vamos curtir esse momento. Tá pressa? Então tá. Vamos aqui então, de imediato, elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Mestre Jesus, os amigos espirituais que aqui agora ladeiam os nossos trabalhos, pedindo também acompanhar cada casa, cada lar representado pelas possibilidades maravilhosas da tecnologia bem utilizada, que esses amigos espirituais visitem cada lar que aqui agora nos assiste, bem como todos os lares do Brasil, por que não do mundo? Um mundo que anda passando por tantas tribulações, por tantas provações e expiações. Pedimos, Senhor, apaziguar os ânimos, aos lados conflitantes, que pensem sempre no próximo, no amar a todos. Pedimos, Senhor, que cada casa aqui representada receba uma flor de luz em cada cômodo. Visite a cama, o colchão de cada um, velando pelo sono refazedor. Visite a cozinha, Senhor, não deixando faltar o alimento necessário para todos aqueles que necessitam. Pedimos, Senhor, intuir nossa irmã Sossó, para que cada palavra que caia em nossos corações, que seja a palavra caindo em terreno fértil, que dará frutos. Por isso e por tudo mais, Senhor, nos agradecemos. Graças a Deus por tua companhia. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, já só. Deixa assim. Tá tampando meu rosto, não? Tá não? Acho que eu sou muito... Que Jesus continue nos envolvendo nesta noite. O tema escolhido para a noite, Cristo Consolador, foi um tema que, quando nos foi proposto, exatamente por este momento no qual nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, a importância e a necessidade de nós pararmos e refletirmos sobre o Cristo Consolador. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é o Cristo Consolador. Nós vamos abordar deste capítulo somente 2 itens, mais específico
do Cristo Consolador. Mas vamos contextualizar. Antes deste capítulo, capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz o título do capítulo, Bem-aventurados aflitos. E neste capítulo, no capítulo 5, Kardec vai trazendo para nós um estudo das bem-aventuranças. E neste capítulo nós já vamos encontrar as causas das aflições, o porquê que os bem-aventurados aflitos, aqueles que sabem passar pela aflição com resignação, com tolerância, e nos traz as explicações, o porquê das aflições. E logo em seguida, Kardec, nessa organização do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos trazer o capítulo intitulado Cristo Consolador. E neste capítulo, Kardec, então, vai nos trazer um aspecto do Cristo, esse aspecto de consolador. E ele vai nos explicar, juntamente com toda a equipe do Espírito de Verdade, sobre esse porquê que o Cristo, ele é o consolador da humanidade. Mas antes de nós começarmos a adentrar, vamos primeiro pensarmos na palavra consolador. Então, quando nós vamos falar o Cristo Consolador, então a palavra consolador vem do grego. E essa palavra quer dizer assim, alguém chamando, né? Algum chamado ou enviado para prestar um auxílio. Então, consolar é esse. Alguém que foi enviado para prestar um auxílio, para suavizar, para confortar, dar esperança, comprometer-se com alguém. Então, esse é o consolar. Consola a dor. Então, auxiliar, ajudar, suavizar a dor. E nós buscamos o entendimento. A nossa amiga espírita, companheira Anete Guimarães, ela nos fala, em uma dos seus estudos sobre o Cristo Consolador, ela vai nos trazer uma experiência que ela, quando estava iniciando o curso de medicina, ela ficou muito encantada com o conceito de dor que o professor, na primeira aula que ele iria falar para eles, esse professor de medicina foi explicar a dor. E é interessante, ela nos fala que a partir daquele momento que ela foi entender a dor lá no campo da medicina, ela fez essa relação com a dor na visão espírita e a dor nesta palavra, consola, dor. E aí ela compreendeu mais do que nunca para que nós pudéssemos entender melhor a bênção que é a dor. E é interessante que ela trouxe nas pesquisas que esse professor apresentou, na visão da neurociência, a fisiologia da dor. E na neurociência, qual que é a definição que vem para a gente de dor? Então, nos coloca que a dor é um mecanismo de defesa do organismo que alerta o cérebro de que seus tecidos podem estar em perigo. Então, a partir deste conceito, do que é que a dor é esse mecanismo de defesa do organismo que alerta o cérebro para mostrar para a gente que algo está em perigo, fazendo essa analogia com a dor, com as aflições, a gente percebeu o seguinte, que a dor é essa bênção, assim como no corpo físico. Nós temos a dor como essa defesa para que nós venhamos nos preservar, né, o nosso corpo. A dor tem essa função. E é interessante que a Anete vai colocando para nós um exemplo, que ela fala que se nós aproximarmos, né, de algo que está numa temperatura que está quente, o que vai fazer com que nós não queimamos? É exatamente se a gente encosta, a gente percebe a dor, é aquele mecanismo de defesa. Então, achamos interessante quando ela vai analisar
que, quando nós pensamos em Jesus, esse consola essa dor. E aí Jesus vai mostrar para nós por que é que a dor, e Kardec também vai nos mostrar qual é essa função da dor. Que exatamente através da dor, nós vamos também ser um alerta para nós que precisamos melhorar. Porque a dor é exatamente o porquê de nós nos afastamos da lei de Deus. Então, quando vem a dor, é nos lembrar dessa aproximação, dessa necessidade de aproximarmos da lei de Deus. Então, nesta analogia, então, nós vamos ver o que Jesus vem nos falar, então, e por que ele é esse consola essa dor nossa. E aí nós vamos ver que a dor, ela envolve esses componentes sensoriais, comportamentais, emocionais e culturais. E a gente vê que a dor tem a física, tem a dor espiritual, a dor da alma, né? Então, a gente vai entendendo o porquê dessas dores e por isso que Jesus é esse, consola essa dor nossa. Então, o nosso companheiro Haroldo Dutra, ele vai nos falar também, que achamos interessante, quando ele nos coloca que Jesus, ele é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor, ele não vai tirar a dor, mas ele vem para ressignificar a dor. Então, a proposta de Jesus não é tirar a dor, mas que cada um possa dar um significado novo àquela dor. Que aquela dor pela qual a pessoa está passando, que ele possa parar e voltar a pergunta para ele mesmo. Senhor, Jesus, o que essa dor quer me ensinar? Neste momento em que nós estamos passando agora, a humanidade, é o momento de cada um questionar, de cada um perguntar, Senhor, o que essas aflições, o que essas dores, o que nós precisamos aprender com tudo isso? Que significado nós vamos dar por este momento? O que este momento de dor, aflição, o que ele vai trazer? Para que a gente possa parar, refletir e darmos um significado para que possa auxiliar na nossa evolução. E aí, nós vamos ver que Jesus, ele veio nos consolar dizendo que não se desespere, porque essa dor vai te regenerar. Olha que lindo, gente. Então, Jesus, desde lá, das bem-aventuranças, quando ele vem nos falar bem-aventurados aflitos, que sofrem, porque Jesus, que nos ama, ele tem a certeza de que a dor pela qual nós passarmos com resignação, com entendimento, com tolerância, ela vai proporcionar o que para nós? A regeneração. E aquela certeza de que vai passar. Então, nós vamos perceber que Jesus também, quando ele não veio também prometer tirar de nós também as responsabilidades, nosso dever, que temos que ser felizes e abandonar nossos compromissos, só curtir a vida, nada disso, pelo contrário. Né? Jesus, ele vem nos trazer, mostrando que a nossa responsabilidade, nós continuamos com essa responsabilidade, e que não é essa a consolação que Jesus traz para nós. A consolação que ele vai nos trazer é exatamente essa, de ligar-nos ao dever que nós temos. Ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento passa e que esse sofrimento nos purifica, irá nos iluminar. E aí Kardec, neste capítulo, ele vem nos mostrando também, pela a continuação do capítulo,
que através que a doutrina vem nos trazer, que a reencarnação, esse entendimento dessa justiça divina, também irá nos ajudar a entendermos melhor as nossas dores e percebermos que à medida que nós formos nos conhecendo, formos na vivência exercitar o que Jesus, esse Consolador, vem nos trazer, que assim nós iremos nos afastando dessa dor, através dessa vivência dos ensinamentos que o Cristo vem nos trazer. Mas então nesse capítulo 6, Kardec vem nos trazer o que em Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, Jesus vem nos mostrar e nos explicar essa certeza dessa consolação que ele nos traz. Então, em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, Jesus nos fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nós vamos, a partir de agora, vamos analisar, vamos entender o que é que Jesus está afirmando para nós. Nós procuramos, no livro Luz Imperecível, onde Emmanuel vem trazendo para nós um estudo detalhado dessa parte do Evangelho, nos explicando o que é que Jesus nos traz de consolação através dessa passagem. Então, o nosso objetivo, quando estamos estudando o Cristo Consolador, e especificamente essa passagem do Evangelho, é para que nós possamos entender esse jugo de Jesus, o jugo leve a que Jesus se refere e de que forma ele traz o consolo ao ser humano. Então, a gente entender por que o jugo dele é leve, que jugo é esse, por que o fardo com Jesus ele se torna leve, fácil para que a gente possa carregar, a gente tendo essa visão e essa proposta de Jesus. Então, quando Jesus nos fala, vinde a mim, Emmanuel vem nos trazer que Jesus está neste momento, ele está fazendo um chamado. Ele está nos convocando a termos uma atitude de irmos até ele. Ele está convidando para que a gente possa fazer este movimento. Ele está lá. Mas que nós precisamos conseguir ir. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem um texto, e que o título que ele dá para esse texto é esse: consegues ir? Jesus está nos chamando, vinde a mim. Mas e nós? Conseguiremos ir até Jesus? Como nós iremos fazer para irmos até Jesus? Depende dessa vontade de cada um. E cada um irá atender a esse pedido de Jesus de acordo com o processo evolutivo em que se encontra. Vai conseguir ir até Jesus dependendo do seu nível evolutivo. E Jesus continua: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, Emmanuel nos fala que neste momento Jesus está convocando, e na época em que Jesus faz esse chamado, a população, o povo, passava por o quê? Esses sofrimentos, cansados, oprimidos.
subjugados, estavam passando por essas dificuldades. E a gente contextualizando o que Jesus falou para nós há mais de 2000 anos. E Jesus hoje nos fala, e quantos de nós estamos cansados e oprimidos? A humanidade neste momento, quantos passando pelas aflições, as preocupações? Então Jesus nos convocando neste momento, que se nós irmos até Ele, de acordo com que Ele veio, que o Pai o enviou, para que trouxesse a mensagem, vivenciasse a mensagem que o Pai o enviou, para que nós pudéssemos, seguindo essa mensagem, seguindo a proposta do Cristo, nós aliviarmos as nossas dores. Então, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que interessante. Então, quando Jesus coloca, eu vos aliviarei. Então, Emmanuel traz a reflexão para nós, que Jesus, ele prometeu o quê? Alívio, e não a cura. Eu vos aliviarei. E aí Emmanuel nos fala que Jesus, quando ele diz para nós que ele irá aliviar as nossas dores, e não a cura, porque a cura depende de cada um. Então, Jesus, a proposta dele, por isso é se consolar, ajudar, confortar, aliviar, amenizar. Por isso que o fardo com ele fica mais suave, porque ele vai aliviar. Porque o tirar a dor vai depender de quê? De cada um. A cura depende de cada um. Cada um no processo que se encontra, ele irá fazendo a sua própria cura. Então, por isso que Emmanuel nos fala que Jesus, ele não promete a cura, mas sim o alívio. E continuando, Jesus vai nos falar, tomai sobre vós o meu jugo. Olha bem, tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus nos fala o meu jugo, é porque o povo, naquela época, eles viviam sobre um outro jugo. O que é o jugo? O jugo, a época, mostrando, e até hoje, se a gente procura lá no dicionário o que é o jugo, é como se fosse, a roça fala canga, né? Aquela que coloca nos bois, para que eles fiquem submissos, para caminhar, para carregar o carro de boi lá. Então, é aquela canga, né? Que coloca no boi. E ele fica submisso, jugo, então submisso. Aquela época de Jesus, o povo estava o quê? Submisso. As leis, aos governantes, sofrendo muito. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, então ele vai falar, porque o jugo dele é diferente do jugo que aquelas pessoas viviam. Então, o jugo dele é diferente. Qual que é esse jugo de Jesus? Então, é isso que nós vamos entender. Ele vai explicar qual que é o jugo dele. Por que o jugo dele é suave e leve? Então, Jesus continua, que ele, o jugo dele, e ele fala que eu sou manso, pacífico, humilde de coração. E o que é, então, essa humildade de coração? Coração, então, é sentimento. Então, quando Jesus nos fala que ele, pacífico, manso, humilde de coração, é porque Jesus faz o quê? Ele faz a vontade do Pai. Ele veio e trouxe para nós, fazendo a vontade do Pai. Então, quando Jesus nos fala que ele é tudo isso, ele fez a vontade. E aí ele fala, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí Emmanuel vai nos trazer que esse descanso não é o descanso que nós imaginamos, de descansar, de estarmos sem fazer nada. Quando Jesus nos fala que encontrareis descanso para as vossas almas, Jesus está nos mostrando a importância de nós estarmos aqui na Terra ligados às questões espirituais.
O descanso para as nossas almas é exatamente no momento em que nós estivermos, cada um, com a consciência tranquila, que no esforço de melhorar, no esforço de a cada dia domar as más tendências, que a doutrina vem nos trazer, Kardec vem nos explicar como que reconhece-se o verdadeiro espírita, é aquele que no esforço diário está tentando domar as suas imperfeições, ser um dia melhor que o outro. Então, quando Jesus nos convoca e nos fala que nós iremos encontrar o descanso para as almas, vai ser exatamente no momento dessa consciência, do dever cumprido, de estarmos tentando em Jesus esse modelo e guia que a doutrina vem nos trazer, quando perguntado qual, para a gente conseguir o reino dos céus, para que nós possamos conseguir nos melhorar espiritualmente, qual a referência, a quem nós vamos buscar? E aí o Espírito de Verdade vem nos falar, modelo e guia da humanidade, Jesus. Então, através dessa vivência, do que Jesus veio, do que Jesus, na sua proposta de consolador, e que ele nos fala, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma ovelha. Então, é outra parte na mensagem de Jesus que nos traz a consolação. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Vós sois deuses, vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando Jesus nos traz na sua mensagem essas afirmações, é um consolo muito grande para a alma. Porque a certeza de que, além de Deus, Pai de amor e de bondade, olhando constantemente para nós, Ele envia o seu Filho amado para que, como irmão aqui na terra, irmão maior na terra, vivencia e traz para nós a certeza do quanto Ele nos ama. Então, temos a certeza deste amor de Jesus para com cada um. É um consolo muito grande neste momento em que nós estamos passando, mais do que nunca, essa certeza. E achamos muito interessante também o que Kardec vem nos trazer, a doutrina, e Emmanuel, Amélia Rodrigues, esses espíritos de grandeza vêm nos trazer, que é muito importante e fundamental que cada um de nós, cada um, possa também mostrar esse Cristo Consolador para as crianças. As famílias, através do Evangelho no lar, já mostrar desde pequenininha, mostrar para a criança esse Cristo Consolador, a criança conhecer esse Cristo Consolador. Conhecer as histórias de Jesus, sim, mas não conhecer simplesmente igual a historinha, outras histórias comuns, que eles acham que é fantasia, não. Saber que Jesus esteve aqui conosco, dividiu a história, que nos ama, que é fundamental a gente passar essa ideia do Cristo Consolador também para as crianças, para os jovens, que eles terão força para, no momento dos conflitos, eles saberem, não, tem alguém que me ama. Tem esse Cristo Consolador, que pediu que nós fôssemos até Ele, porque o jugo dele é leve. E aí, nessa passagem, ele ainda fala, aprendei de mim. Então, de mim, modelo e guia. Então, aprendei de mim. E aí nós vamos entender que Jesus, quando Ele vem nos falar, então, que o fardo, o jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? O jugo que Jesus vem nos trazer é exatamente o quê? Porque, como Ele nos ama, a maneira como Ele vê as nossas imperfeições, os nossos defeitos, Ele vê
mas com uma visão de amor e de certeza que nós somos filhos de Deus, que nós temos em nós a divindade, que nós somos seres perfectíveis, que nós atingiremos a perfeição. Então ele tem essa certeza. Por isso que ele vai nos trazer o mandamento, a lei de amor, de justiça e de caridade. Esse jugo aí, que essa lei de amor, de justiça e de caridade, para que nós possamos, através da vivência dessa lei, realmente irmos aos poucos, através das reencarnações, atingindo conseguir, né, atingir essa perfectibilidade. Então, essa certeza. Então, achamos muito interessante quando o Rossandro, ele nos fala, numa das reflexões sobre o Cristo Consolador, ele fala isso, que Jesus, ele vê em nós, ele vê a luz que existe em nós. Ele não fica focado nas sombras, que ele sabe, tem certeza que somos espíritos eternos, que chegaremos à perfeição, essa perfeição possível, e que, para isso, nós precisamos o quê? Atender a esse jugo dele, que é o mandamento de amor, luz e caridade. Então, quando Jesus nos fala isso, então os mandamentos representando as cargas de trabalho que nos cabe executar são de fato leves e libertam quando a gente tem esse conhecimento de Jesus, quando nós temos o conhecimento da reencarnação, quando nós entendemos a justiça divina, que a doutrina espírita vem nos trazer todo esse arcabouço de conhecimentos. Então, a gente já tem essa certeza. Neste capítulo, quando Kardec vai fazendo toda essa análise desse Cristo Consolador, mostrando para nós que, mais do que nunca, com a doutrina espírita, nós temos todos os meios de entendermos o porquê que estamos passando pelas dores, pelas aflições, através do processo das reencarnações. E, com isso, o fardo fica mais leve. Porque através desse entendimento, o fardo fica mais leve. Então, Jesus já vai nos mostrar isso. Então, lá no Evangelho, nós vamos ver que no comentário dos Espíritos Protetores, lá nós vamos ver eles falando o seguinte: todos os sofrimentos, todos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, os Espíritos nos falam. Então, todos os sofrimentos. Dentre esses aqui, nós vimos o que a humanidade está passando. Perda de entes queridos. Quantos entes queridos? Então, é um momento, ansiedade, o medo de ser contaminado. Mas aí, o que é que Jesus nos traz? Que a gente vai encontrar essa consolação, nessa fé no futuro, na certeza que nós estamos aqui na Terra hoje em uma experiência de vida, porque a vida é eterna, essa vida, a nossa vida. Nós estamos aqui no momento numa experiência na carne. Nós somos espíritos eternos. Estamos passando uma experiência na Terra, em um corpo físico. Essa experiência é para a nossa evolução, é a bondade divina, essa oportunidade de estarmos reencarnados. Então, é o momento de cada um ter essa confiança, certeza no futuro, que a vida é eterna. Nós vamos aqui, estamos perdendo, é triste, entes queridos, mas quem tem essa fé, essa confiança no futuro, tem a certeza que esses que estão retornando ao mundo espiritual, nossos entes queridos, continuam nossos entes queridos. Os amores continuam nossos amores. E queremos encontrar, temos essa certeza.
Então, momento de vibrarmos, envolvermos esses irmãos, esses que estão retornando por esse processo, mas na certeza de que eles também continuarão, cumpriram esse tempo aqui na Terra e continuam um processo evolutivo. Então, esse Consolador, esse Cristo Consolador, que vai nos trazer toda essa certeza. E Jesus, o consolo que ele trouxe para nós e a certeza da imortalidade da alma. Então, Jesus veio aqui à Terra e deixou o maior exemplo da imortalidade da alma. Quando ele retorna, ele conversa com os discípulos, no caminho de Emaús, quantos exemplos nós vamos encontrar de Jesus, essa certeza que somos espíritos eternos. Aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o peso. Imagine. Por isso que Emmanuel nos traz essa reflexão. Quando nós entendemos, à luz da doutrina espírita, através da reencarnação, através da pluralidade dos mundos habitados, através da certeza do reino dos céus, de quantas moradas na casa do Pai, e ele fala, vou preparar-vos, olha o consolo, tem várias moradas, eu vou preparar. Então esse Cristo Consolador, quando nós entendemos a proposta, o que ele veio aqui à Terra, e que ele continua através do que ele deixou, que ele dividiu essa história, o fardo fica mais leve para a gente carregar. E aí ele ainda nos consola quando ele falou que ele não colocaria fardos pesados nos ombros que não aguentasse carregar. Olha que consolo. Ele não iria colocar o fardo. Então, se o fardo que nós estamos, ou na família, ou no trabalho, ou agora esse que a humanidade está passando, nós temos condições de superar. Neste momento de transição planetária, é porque nós temos. Porque Deus é Pai de amor, de bondade e de justiça. E Jesus, seu Filho, que nos ama nessa intensidade, que fala que nenhuma ovelha, nos falou que nenhuma ovelha se perderá. Então, com todo este conhecimento, a gente tem a certeza de que o fardo fica mais leve. Por isso que é mais leve o fardo, através desse jugo de Jesus, que é um jugo da prática dessa caridade, da justiça, do amor. Então, Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida depende da observância das leis divinas. Então, isso aí Jesus deixou muito claro para nós. Essa conquista, lá no livro Boa Nova, nós vamos encontrar Jesus, quando ele começa a sua pregação, e que um sacerdote da lei pergunta para ele o que ele estava chegando naquela cidade, o que ele iria fazer. Ele fala que ele iria construir, ele veio construir o reino de Deus, ou o reino dos céus. E eles não entendem o que é isso, o reino de Deus, o reino dos céus. Eles achavam que eram terras, conquistas materiais. Mas não. Jesus estava falando que ele vem implantar o reino de Deus, o reino dos céus, que é exatamente o quê? É a vivência das leis no coração do homem. A vivência da lei no coração. Então, ele acolhe a todos, mas ele nos pede isso. Que esta felicidade vai depender muito de quê? Da gente observar as leis divinas. E aí nós vamos encontrar na doutrina, nos mostrar onde que estão inseridas as leis divinas. Onde que nós vamos encontrar as leis divinas? Elas estão na nossa consciência. Porque somos espíritos criados por Deus, temos essa luzinha divina dentro de nós, e essas leis, amor, justiça, caridade.
Então a gente tem que observar essas leis. Então Jesus veio, esse Consolador, nos mostrando para que nós pudéssemos observar essas leis. Então a condição desse jugo dele ser leve e suave é essa condição de nós estarmos o quê? Dentro dessa lei de justiça, amor e caridade. E aí, quando nós havíamos comentado do que o Rossandro havia nos falado nesse estudo sobre o Cristo Consolador, então ele fala que exatamente que Jesus, né, ele nos ama e ele reconhece, né, essa luz que nós somos. Né? Então ele nos vê como luz. Olha que maravilhoso. Essa dimensão, temos a certeza de que Jesus está nos vendo como irmãos e nos vendo como luz. Neste momento, esse espírito está passando por essa dificuldade, está caindo moralmente, mas eu tenho a certeza que ele vai conseguir, que vai superar, porque a luz divina está dentro de cada um de nós. Então, nós temos que aprender também, quando Jesus vê em cada um de nós a luz, ele quer nos mostrar o quê? Que cada um de nós também, que a gente possa o quê? Ver a luz no outro. Que nós possamos ver o nosso irmão como a luz, que ele tem uma luz dentro dele. Precisando de uma água aqui agora. Desculpa. Então, Jesus vem nos mostrar que é importante, que é fundamental a gente reconhecer no nosso irmão, no nosso próximo, que ele é um pontinho de luz. A gente conseguir ter a dimensão de amar o nosso próximo, vendo nele esta luz. Então, o nosso olhar será diferente quando a gente perceber que aquele irmão nosso, que no momento está no erro, ele está naquele momento, mas ele tem o pontinho de luz dentro dele, ele tem a luz interior, e ele é aquela ovelha que Jesus falou que não se perderá, porque nenhuma ovelha que o Pai confiou, nós somos essas ovelhas confiadas que o Pai confiou a ele. Então, a gente começar a ter essa dimensão de ver o nosso próximo como luz também. Pode ter momento que ele não está no processo evolutivo dele, mas ele precisa do nosso perdão, ele precisa da nossa oração, ele precisa da nossa paciência. Então, nós temos que perceber. Este novo olhar sobre o nosso próximo. Então, quando nós estudamos o Cristo Consolador, ele veio consolar, mas veio também nos dar, né, nos alertar sobre como nós estamos vendo este nosso próximo. Então, Jesus, ele promete alívio aos aflitos, desde que se submetam, então, ao seu jugo. Esse jugo é a observância da lei de Deus. Essa observância da lei por ele ensinada, que se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, por meio da fé no futuro, da confiança na justiça de Deus, na certeza que nós temos um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de bondade. Então, a proposta de Jesus para caminharmos para Deus é por meio do desenvolvimento das nossas virtudes, que todos nós temos. Todos nós temos dentro de nós as virtudes. Mas, para que a gente possa desenvolver, tem algumas essenciais. Perdoar é algo que nós precisamos trabalhar em nós, porque Jesus
quando aqui na terra, ele nos deu o maior exemplo de perdão. Na cruz, as últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que olhar nós estamos tendo para o nosso irmão que está em uma condição que ainda não sabe o que faz? Será que nós estamos tendo essa dimensão de amor, de pedir ao Pai para que perdoe, ou que nós possamos perdoá-lo? Dar a outra face é o que Jesus nos ensinou. Amar os inimigos. Retribuir o mal com o bem. Então é o meio que nós temos de desenvolvendo em nós, combatermos egoísmo, orgulho. São essas virtudes que nós precisamos desenvolver no dia a dia, mostrando que nós estamos compreendendo e entendendo esse Consolador prometido por Jesus. E Jesus, na sua grandeza espiritual, como esse Consolador, no final, quando Jesus, os discípulos, estavam ali no momento quase da despedida, sabendo que já estava próximo o dia em que Jesus seria preso e crucificado. Eles todos, imaginem, eles preocupados ali em volta do mestre, reunidos ali, já tendo essa ideia, Jesus os convoca. E para fechar, vamos dizer, com chave de ouro, esse momento dele como Consolador, ele se dirige aos discípulos e ele vai falar: eu retornarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, olha bem, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que ficará convosco até o final, o Espírito de verdade, que ficará convosco. E esse Espírito de verdade irá relembrar, esclarecer tudo o que eu disse para vocês. Olha bem a grandeza desse Espírito. Então, a preocupação, despedindo ali, ele fala. E nós temos neste capítulo o Cristo Consolador, vem trazendo para nós a explicação e mostrando que Kardec, através dos estudos e da análise, mostrando para nós que a doutrina espírita representa, então, esse Consolador prometido por Jesus, trazendo todas essas consolações, explicando o que Jesus da época não podia explicar, que os homens não tinham condições, os discípulos não tinham condições, a ciência ainda não tinha o desenvolvimento para que as pessoas pudessem entender quando Jesus falou que é preciso nascer de novo, quando Jesus disse que se tua mão é motivo de pecado, melhor que arranque e jogue fora. Não tinha como naquela época eles entenderem todas essas explicações. Então, por isso que Jesus, como o Cristo Consolador, ele retorna ao mundo espiritual, mas promete o Consolador, que veio a doutrina espírita 1857 anos. Menos, né? Porque Jesus, 33, que ele retorna, 1820 e poucos anos depois. O Cristo envia a doutrina espírita, trazendo para nós as consolações e as explicações sobre a reencarnação e para que nós possamos entender o motivo das nossas aflições. Então, nós queremos, nessa noite, rogar a esse mestre de amor e de bondade, a Jesus, esse Consolador, esse Cristo, que tenhamos a certeza que nos momentos difíceis,
pelos quais estamos passando, que possamos lembrar que somos espíritos, que estamos em uma experiência aqui no corpo físico, mas que temos um Deus de amor e de bondade, que tanto nos amou, que enviou o seu Filho à Terra para vivenciar, para mostrar o que é essa construção desse reino de Deus em nossos corações. Então, que possamos lembrar, que possamos, no nosso dia a dia, evocarmos esse Jesus de amor e de bondade, para que Ele continue, e temos a certeza que Ele continua nos envolvendo, nos iluminando. E como Jesus, Ele nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em nome dEle, que Ele estaria presente. Na certeza disso que Jesus nos disse, vamos realizar o Evangelho no lar. Mais do que nunca, não precisa ser só uma vez por semana. Possamos refletir no dia a dia, à noite, uma parte do Evangelho, fazermos uma oração, agradecermos essa bondade divina, mas pedirmos a esse Cristo Consolador que continue nos envolvendo, nos iluminando, nos protegendo. Muito te agradecemos, Senhor, muito te agradecemos, e que as tuas bênçãos continuem nos envolvendo, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Aqueles que passam por dores físicas, dores morais, dores da perda de um ente querido, a todos, Senhor Jesus. Mães que veem os filhos no mundo das drogas, mães que perderam filhos pelo suicídio, pais, a humanidade em sofrimento, Jesus. Temos a certeza da tua presença no coração de cada um. Continue conosco, Jesus, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a Solange pela reflexão, estava ali no notebook, acompanhando no Instagram pelo notebook. A alegria de ter a Solange aqui com a gente, trazendo uma reflexão tão profunda. É gostoso ouvir a Solange falando, né? Essa vozinha dela. Ela viajando, ela vai entrando. Olha a hora, você pode olhar a hora aí, nós nem vimos o tempo. Não vemos passar, não. O tempo passar. Vai rolando a gente essa vozinha dela aqui. Uma beleza. Nós agradecemos Solange mais uma vez. Tia Sossó, pela reflexão do Cristo Consolador. Não vou errar mais. Então nós vamos encerrar a palestra de hoje, nossa live, agradecendo a Clarinha mais uma vez pela livezinha, que trouxe uma leitura, uma reflexão pra gente. Parabéns, Clarinha, pelo seu aniversário, Jesus te abençoe mais uma vez. E hoje é o 2 de junho, seria o aniversário da nossa Cláudia Lopes, mais conhecida como Cacau. Uma pessoa espetacular que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente como artista, e já teve a oportunidade de estar aqui no GEC por 2 vezes, a última em 2015, e nós hoje vamos prestar uma singela homenagem a Cacau aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Relembrando mais uma vez a nossa campanha aí do mês de junho, aqueça um coração seu, doe o que você puder, de um item, de uma cesta básica, o que vocês quiserem doar, nós estamos aqui para receber, para contemplar, fazer a alegria de um pouquinho de família aí. Mas nós sabemos que é um movimento grande de pessoas, de particulares, de igrejas, para alimentar, não só do alimento material, mas do alimento espiritual, da alegria, nesse momento tão difícil que vivemos. Fica a mensagem para todo mundo de paz nos corações. Todos nós somos irmãos, não importa a cor da pele, é isso mesmo. Tem um negão aqui na tela aí, não assusta não, viu?
Então, beijo no coração de vocês. Então, vamos aqui com a nossa singela homenagem para a nossa querida Cacau Lopes. Já não me lembro de você, seu rosto se dissolveu na memória, mas como te esquecer, como não te lembrar dentro do coração. E quando parti deixei tesouros de afeição no caminho, difícil é descrever a saudade que vem, se me sinto sozinho. Espera, meu amigo, um dia ainda vou voltar. Às vezes imagino quando é que eu vou te reencontrar. Te reencontrar, tenho tanto pra te contar do que aprendi aqui, mas sei que nem preciso, porque estás bem aí, perto de mim, meu amigo do peito, camarada, meu amigo do peito, camarada. Espera, meu amigo, que um dia ainda vou voltar. Às vezes imagino quando é que vou te reencontrar. Te reencontrar, tenho tanto pra te contar do que aprendi aqui. Sei que nem preciso, porque estás bem aí, perto de mim, meu amigo do peito, camarada, meu amigo do peito, camarada, meu amigo do peito, camarada, amigo do peito, camarada. Cacau está aí agora no mundo espiritual, levando sua voz maravilhosa, alegrando tanta gente. Obrigado por tudo que você nos ofertou. Beijo. Beijo para todo mundo. Fique com Deus. Continua acompanhando a gente, Cacau. Continua acompanhando a gente. Dá força aí. Vai ser preciso, sempre é preciso.